atividade finalista do tribunal. Nesse sentido que eu voto, da mesma forma que nos feitos anteriormente, o processo siga esse procedimento administrativo adequado. Nós temos, portanto, 3 votos diversos. Um voto acolhendo a prescrição, um voto reconhecendo a nulidade da aplicação da multa e um terceiro voto reconhecendo a ausência de competência da Câmara, em razão da impossibilidade de podermos extrair um voto médio. E eu gostaria também de ouvir o Ministério Público de Contas, diante da omissão do nosso regimento interno, buscando preencher essa lacuna com o regimento interno do TCU, o mais recomendável seria, à luz do regimento interno do TCU, que a gente afetasse esses processos ao plenário desta Corte, né? Mas eu gostaria de ouvir antes o Ministério Público de Contas. Eu concordo com Vossa Excelência que a solução mais adequada é remeter o processo ao pleno, para que seja, com um quórum diferenciado, né, seja conseguida uma decisão majoritária. Então, apenas para que a gente possa organizar as ideias, eu vou pedir à minha assessoria que elabore um acórdão, que lavre um acórdão, consignando que temos 3 votos divergentes, que é impossível extrair o voto médio nessa situação, esclarecendo que este conselheiro está acolhendo a prescrição, a conselheira Ana Raquel acolhendo a nulidade do acórdão e o conselheiro Anselmo a ausência de competência desta Câmara para apreciar a prescrição da pretensão executória. E, ao mesmo tempo, afetando, fica assim deliberado, colher o voto de Vossas Excelências, por afetar a matéria ao plenário, né? Conselheiro Anselmo? Não sou obstáculo a isso, não, senhor presidente. Conselheira Ana Raquel? Eu concordo, senhor presidente. Afetando, portanto, que seja lavrado afetando a matéria ao plenário desta Corte. A defesa interesse próprio deles. Eles poderiam ter interesse próprio, eventual responsabilização, alegar a posição da cabeça. Deixa eu pegar aqui, entrega ela, só para tirar o acórdão, tá? Substituir esse acórdão, o voto continua o mesmo, ela vai lavrar um acórdão contendo essas, nesse caso daqui, este acórdão também, tá? Este acórdão também aqui. Senhores, trago para relatar conjuntamente o processo TC 1436/09 e o processo TC 1437/2009, que se tratam de 2 denúncias anônimas por meio do canal da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sendo que na primeira, eu vou ler a denúncia na íntegra. A primeira é uma denúncia de 2009, formulada anonimamente nos seguintes termos. Cidadão reclama que o ex-prefeito de Delmiro Gouveia, senhor Valdo Sandes, não efetuou o pagamento dos servidores referente ao mês de dezembro de 2008, isto porque houve desvio de dinheiro. Fecham-se aspas. E a segunda denúncia, também anônima, abrem-se aspas. Funcionária da Prefeitura de Delmiro Gouveia reclama que não foi efetuado o pagamento dos servidores referente ao mês de dezembro
de 2008, fecham-se aspas, SIC. Senhores, de uma forma bem resumida, eu estou trazendo o voto pelo não conhecimento da representação, da denúncia, haja visto que a denúncia não foi tratada na época pela ouvidoria e, diante também do anonimato, ficou impossibilitado colher informações mais precisas quanto ao denunciante. Eu, caso Vossas Excelências entendam, eu posso fazer a leitura resumida do voto. O Ministério Público de Contas se manifestou também pelo arquivamento dos autos. Com fundamento no anonimato do denunciante e também com fundamento na inexistência de indícios quanto à irregularidade dos fatos noticiados estou acompanhando o Ministério Público de Contas. Fazer uma leitura rápida, ainda que resumida, do voto. Tomando por base a sistemática do ordenamento jurídico pátrio, convém ponderar a aplicabilidade da norma no que se refere à necessidade de identificação precisa do denunciante para que haja possibilidade de admissibilidade de denúncia por esta Corte de Contas, norma referida nas páginas anteriores do meu voto e que eu posso mencionar expressamente o artigo 191 do Regimento Interno, que exige, para a admissibilidade da representação ou da denúncia, que esta seja redigida com clareza e contenha o nome completo e o endereço do denunciante, informações sobre o fato e a autoria, as circunstâncias, os elementos de sua convicção e a indicação das provas que deseja produzir ou indício veemente da existência do fato denunciado. Nós estamos aqui fazendo uma ponderação por entender que a denúncia ela pode, ainda que anônima, ser admitida por esta Corte de Contas, desde que ela traga elementos suficientes para a identificação de uma contrariedade ao direito, prevalecendo a oficiosidade da atuação do Tribunal de Contas. Neste caso aqui, o que prepondera é a forma genérica como está sendo feita a denúncia, a ausência de indícios mínimos da existência da irregularidade, associada ao fato de ser anônima a denúncia, de modo a impossibilitar a obtenção de esclarecimentos por parte daquele que nos está impulsionando por meio da ouvidoria. Então, neste particular, a Controladoria Geral da União, por meio da Instrução Normativa Conjunta número 01, de 24 de junho de 2014, estabeleceu normas de recebimento e tratamento de denúncias anônimas e diretrizes para a reserva de identidade do denunciante. Nos moldes do referido ato normativo, os órgãos de controle do Poder Executivo Federal deverão acolher a denúncia anônima e, uma vez constatada a existência de elementos suficientes à verificação dos fatos,
dará prosseguimento ao feito. No entanto, na situação dos autos, ambos os autos, o teor do documento que deu início a esta demanda logra-se deveras evasivo, na medida em que dispõe, abrem-se aspas, e eu já mencionei que funcionária da Prefeitura de Delmiro Gouveia reclama que não foi efetuado o pagamento dos servidores referente ao mês de dezembro/2008, fecham-se aspas. Em suma, a denúncia não há de ser recebida por conter argumentos genéricos, somando-se a isto o fato de ser anônima, circunstância esta que impede o prosseguimento na busca de elementos mínimos de prova que auxiliem na formação da convicção, visando a proteger o interesse público. Nesse aspecto, convém reverberar o posicionamento emitido pelo representante do Ministério Público de Contas nos seguintes termos, abrem-se aspas, relativamente à obrigação de que a denúncia venha acompanhada de indícios de existência do fato ilegal ou irregular noticiado, é certo que, por tal encargo, não se exige do denunciante a tarefa descabida e demasiada de apresentar prova cabal daquilo que se denuncia, suficiente para tanto apenas que indique elementos corroboradores dos fatos alegados, de modo que sirvam de fundamento e justificativa para iniciar a atividade de controle. Entendimento contrário e excessivamente formal inviabilizaria o instituto da denúncia e acabaria por exigir que o denunciante substituísse o próprio Tribunal de Contas no seu mistério de apurar os ilícitos denunciados. Fecham-se aspas. Conforme se depreende dos autos, a denúncia logra-se genérica e evasiva a ponto de não oferecer elementos suficientes para promover o aparato administrativo dessa casa, a ponto de justificar o prosseguimento do presente feito. Sobre esse tema, alguns tribunais do país têm se manifestado na mesma linha, incluindo o Tribunal de Contas da União, nos termos abaixo transcritos, abrem-se aspas. No tocante à arguição meritória, também é evidente sua impertinência, eis que genérica, sem provas e evasiva, eis que fundada basicamente na negação de responsabilidade sua, enquanto diretor de hospital à época dos fatos. Processo TC 008-597/2011-1 do TCU. E a segunda ementa é denúncia, supostas irregularidades em procedimentos licitatórios, terceirização da contabilidade, utilização de veículos da autarquia, pagamento de diárias e demissão de empregado, denúncias genéricas e linguagem confusa, ausência de indícios das irregularidades apontadas, não conhecimento, arquivamento, também acordo de número 588/2010 do plenário do TCU. E, por fim, a decisão no processo do TJPA, nos seguintes termos, abrem-se aspas, denúncias genéricas que não descrevem os fatos na sua devida conformação, não se coadunam com os postulados básicos do Estado de Direito, fecham-se aspas. Por tudo exposto, eu estou trazendo o voto no sentido de não conhecer a denúncia, por não conter indícios mínimos quanto aos fatos noticiados, associado também ao fato de ter sido anônimo, impossibilitando a obtenção de maiores esclarecimentos por parte do denunciante. É como eu estou votando e com a palavra o Ministério Público de Contas. Nos dois processos, a parecer do Ministério Público de Contas pelo não conhecimento da denúncia, uma vez que ausentes os requisitos regimentais de admissibilidade. Eu acrescentaria ainda, nesse momento, que os processos, eles datam de 2009 e hoje, após 10 anos, certamente não mais persistiria o interesse processual, uma vez que certamente não estão mais presentes a utilidade ou a necessidade da atuação da Corte de Contas. Então, eu ratifico os pareceres do Ministério Público de Contas pelo não conhecimento das denúncias. Em discussão. Hoje o ouvidor, não houve nenhuma providência preliminar por parte da ouvidoria nos autos? Nenhuma providência, Excelência. Porque nós temos essa obrigação, ainda hoje, como ouvidores, de
de tomarmos esse procedimento preliminar. Eu lembro que eu sou ouvidor, e eu lembro que essa é uma providência que hoje em dia é bastante... Tormentosa, né? Isso, é algo bastante consagrado, é algo que vem se repetindo, vem se consagrando nos dias atuais. Nós estamos diante, todavia, de uma denúncia formulada à ouvidoria no ano de 2009, a época em que o instituto da própria ouvidoria era pouco desenvolvido. Vossa Né? Excelência saberia me informar quem era o ouvidor nessa época? Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. Só o recebimento da denúncia e o encaminhamento ao conselheiro relator, Cícero Amélio da Silva, sugerindo quando da realização da inspeção in loco no município de Delmiro Gouveia, fosse realizado um exame na folha de pagamento desse município, com o fim de constatar ou não a reclamação devidamente registrada nesta ouvidoria. Então, há uma sugestão por parte da ouvidora, e logo em seguida há um ato do relator recebendo esta denúncia e determinando o encaminhamento à Procuradoria Jurídica da Casa para se manifestar na condição de órgão instrutivo que à época também existia na Casa. Excelência, permita-me, eu queria ter uma visão sistemática desses autos. Eu gostaria até de pedir vistas, porque até se não me falha a memória, o nome do denunciado, por gentileza, que Vossa Excelência falou. Denunciado é o senhor Valdo Santos, na primeira denúncia. Se não me falha a memória, o Valdo, sobrenome? Sandes, Acredito que seja hoje servidor da Casa. o diretor da DEFAFON. Hoje não, já há algum tempo diretor deste Tribunal de Contas. Exatamente. Eu gostaria de pedir vista nos autos, Excelência. Não que eu não estou adiantando o voto, mas não que nem entendo que os argumentos de Vossa Excelência e do Ministério Público estejam Com vista ao conselheiro Anselmo Brito. no rumo dos procedimentos modernamente adotados. Obrigado, senhor presidente. Senhores, eu trago para relatar uma representação, processo TC 10.894/2014, do município de Branquinha, possuindo como responsável o senhor José Deildo dos Santos e interessado o Ministério da Previdência Social. Cuida-se de uma auditoria realizada pelo Ministério da Previdência Social, por meio do seu Departamento dos Regimes de Previdência, o serviço público junto ao regime de previdência própria do município de Branquinha, nos autos do processo administrativo previdenciário de número 042/2014. Neste processo, comprovou-se que o Poder Executivo teria deixado de efetuar o repasse das contribuições previdenciárias retidas dos seus servidores efetivos, assim como as respectivas contribuições patronais. Também teria excedido o limite de despesa administrativa e ainda teria descumprido acordos de parcelamento de débitos firmados com o IPESEMB durante os exercícios financeiros de 2009 a 2013, que somadas alcançariam um montante de R$ 2.218.861,82. Ministério Público de Contas, no parecer de número 27/2019, da lavra do procurador Enio Andrade Pimenta, opinou pela admissibilidade da representação. A peça inaugural veio acompanhada de cópia do ofício MPS, SPPS, DRPSP 551, de 25 de junho de 2014, com anexo da decisão notificação
de número 042/2014. Este é o relatório em síntese, com a palavra ao Ministério Público de Contas. Eu ratifico o parecer da 4ª Procuradoria de Contas, no sentido da admissibilidade da representação e apuração dos fatos. Senhores, eu estou trazendo o voto pela admissibilidade da representação, por conhecer a representação. Nós temos notícia aqui de apropriação indébita previdenciária. Conforme visto na descrição dos fatos, o expediente visa investigar as irregularidades quanto ao descumprimento das obrigações do Poder Executivo da municipalidade frente ao regime próprio de previdência social do município de Branquinha, que teria gerado um débito total de R$ 2.218.861,82. O referido montante foi resultado das seguintes irregularidades auditadas no Instituto de Previdência, quais sejam: o não ressarcimento devido por excedente de limites de despesas administrativas realizadas pela municipalidade, o que tornou inválido o termo de acordo de número 00165/2013, que tinha por objeto o ressarcimento desses gastos, que totalizam R$ 34.676. O município teria deixado também de realizar o repasse das contribuições patronais no montante de R$ 1.966 e também o não pagamento de parcela referente a parcelamentos de débitos com o IPCEB firmados no exercício financeiro de 2009 no valor de R$ 217.621,01. Importa esclarecer que a preocupação com o equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário próprio dos municípios se apresenta como uma realidade após a Constituição de 1988, visto que o artigo 39 da Constituição de 88 estabelece que todos os entes adotem o regime jurídico único para a contratação de seus servidores, resultando no crescimento das despesas com pessoal e a extensão dos benefícios previdenciários e no consequente aumento do passivo atuarial. A partir disso, o equilíbrio financeiro e atuarial passa a ser a meta dos entes federativos para garantir a sustentabilidade do regime próprio de previdência. A avaliação atuarial expedida pelo Ministério da Previdência Social, conforme a previsão no parágrafo 1º do artigo 5º da portaria MPS de número 403, modificada pela portaria de número 21/2013, configura um dos mecanismos para adequação deste regime previdenciário próprio. Enfim, trazemos uma fundamentação vasta pela admissibilidade da representação e estou votando no sentido de conhecer a representação, em determinar a citação do senhor José Deildo dos Santos, gestor do Instituto de Previdência dos Servidores de Branquinha, à época dos fatos, bem como o atual prefeito da municipalidade, o senhor Jairo Maia Fernandes Neto, para que apresentem esclarecimentos acerca das informações fornecidas pelo Ministério da Previdência Social no processo administrativo previdenciário de número 042/2014, bem como apresentem comprovação de regularidade com o regime previdenciário próprio daquele instituto, por meio do parcelamento permitido pela portaria MPS número 333/2017, ou pelo pagamento total do débito informado na presente representação. Determina ainda que, após cumpridas as diligências determinadas e transcorrido o prazo de 15 dias, retorno dos autos para ulteriores deliberações e em publicar a presente deliberação. Como eu estou votando, com a palavra o Ministério Público de Contas. Eu reitero o parecer escrito do Ministério Público de Contas pela admissibilidade da representação. A gravidade dos fatos narrados, o não repasse de contribuições que foram retidas de servidores, a ausência de pagamento de parcelamento de contribuições patronais, o excesso ao limite de despesas administrativas, são fatos que merecem ser apurados pelo tribunal, e eu reitero o parecer da 4ª Procuradoria de Contas.
Em discussão, Excelência, qual é o ano que ano se refere, por gentileza? a auditoria do regime próprio de previdência social foi realizada no ano de 2014 e se refere ao período de janeiro de 2009 a setembro de 2013. De 2009 a 2013. Obrigado, Excelência. Encerrada a discussão, em votação, conselheiro Anselmo, como vota? Acompanhe Vossa Excelência pelo conhecimento e apuração das situações. Conselheiro Alberto Pires, como vota? Com Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovado. Senhores, eu trago o processo 4375/2013, que se trata de uma representação instaurada por meio de comunicação do Tribunal de Contas da União, em que se dá ciência do acordo de número 1136/2013, no processo TC 008.898/2012, no qual se apurou irregularidades no uso de verbas públicas por meio da utilização de notas frias para comprovação de despesas em diversos municípios alagoanos, dentre eles o município de Senador Rui Palmeira, possuindo como gestor à época o senhor Siloé de Oliveira Moura, então prefeito daquela municipalidade. Em razão de não haver verbas federais na controvérsia, o TCU inadmitiu o referido processo, enviando, portanto, a comunicação para esta Corte de Contas. As apurações foram decorrentes de declarações prestadas por empresário que confessou ao Grupo Estadual de Combate a Organizações Criminosas, GECOC, ter emitido notas fiscais frias para comprovação de despesas em municípios alagoanos. Estado a se manifestar nos autos, o Ministério Público de Contas, em seu parecer de número 1709/2018, da 2ª Procuradoria de Contas, da lavra do procurador Pedro Barbosa Neto, manifestou-se pela admissibilidade do feito como representação, bem como pugnou pela necessidade de instruir o presente processo com a cópia integral do procedimento submetido ao TCU, a fim de instruir o presente processo com as notas fiscais colacionadas e as declarações apuradas no GECOC. Pugnou ainda pela devida instrução do feito e posterior retorno dos autos ao MC de Contas para parecer final. Com a palavra, esse é o relatório, com a palavra o Ministério Público de Contas. Eu ratifico o parecer que consta dos autos, no sentido da admissibilidade da representação. Trata-se da declaração dos próprios empresários, no sentido da emissão de notas frias para comprovar despesas no município de Senador Rui Palmeira. E, ainda que se trate de fatos ocorridos de 97 a 2008, onde a gente poderia ter aí prejudicada a pretensão punitiva do tribunal, nós temos aqui um indicativo de dano ao erário, e esse é imprescritível, o que determinaria a apuração desses fatos pelo Tribunal de Contas. Então, reitero o parecer da 3ª Procuradoria de Contas pela admissibilidade e pela adoção de todas essas medidas de instrução para trazer os elementos que foram colhidos pelo Ministério Público Estadual para subsidiar essa atuação do Tribunal de Contas. Senhores, eu vou pedir vênia para dispensar a leitura, abrir um capítulo quanto à competência das câmaras, isso é nítido, a competência da Câmara, a competência do Tribunal de Contas, e passo propriamente ao mérito do juízo de admissibilidade da representação. Verificamos que as possíveis irregularidades ocorreram na execução de contratos que não foram enviados a esta Corte de Contas e que foram firmados entre as empreiteiras Vieira, Alves e Santos e a Municipalidade de Senador Rui Palmeira nos exercícios financeiros compreendidos entre 97 a 2008. Esses fatos reportados no citado documento demonstram que há indícios cabais de malversação do dinheiro público em comento.
Conforme a seção de contratos e convênios deste Tribunal de Contas, não foram localizados os instrumentos contratuais firmados entre o município de Senador Rui Palmeira e empreiteiras Alves, Santos e Vieira. As notas fiscais irregulares somam cerca de R$1.103.000, com exclusão de uma das notas que estava elegível, conforme aduz o acórdão de números 1136/2013 do TCU. De sorte que os presentes indícios apontam para a existência de irregularidades entre os contratos realizados e as pessoas jurídicas mencionadas, tendo ausência do envio dos contratos, além da denúncia perante o GECOC, como indicativos bastante robustos para o prosseguimento da apuração dos fatos ora narrados. Ademais, em pesquisa realizada no ESAG, por meio da busca pública de processos judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, localizou-se na vara do único ofício de São José da Tapera o processo judicial de números tal, tendo por base inquérito policial perpetrado pelo antigo GECOC, atualmente denominado GAECO, vinculado ao Ministério Público Estadual, em que descreve os fatos idênticos aos narrados pela presente comunicação do Tribunal de Contas da União, inclusive contendo todas as notas ora descritas no acórdão daquela Corte. Por todo o exposto, estou votando no sentido de conhecer a representação, com fundamento nos artigos 193 e seguintes do Regimento Interno, e determinar a intimação do senhor Siloé de Oliveira Moura, prefeito do município do Senador Rui Palmeira, para que preste devidos esclarecimentos no prazo de 15 dias, quanto ao não envio de cópia dos processos de licitação, bem como dos contratos firmados com a empreiteira Vieira, empreiteira Alves, empreiteira Santos, a expedição de ofício ao excelentíssimo senhor juiz de direito da Vara Única do Ofício de São José da Tapera, para que este juízo autorize esta Corte de Contas a utilizar as provas colacionadas aos autos processuais, ao compartilhamento de provas, determinar que, após cumpridas as diligências determinadas e transcorrido o prazo de 15 dias, o retorno dos autos para ulteriores deliberações. É como eu estou votando e coloco o processo em discussão. Não havendo discussão, em votação, conselheiro Anselmo, como vota? Vossa Excelência está conhecendo e dando os encaminhamentos de praxe, né? Eu estou dando os encaminhamentos de praxe, eu não estou determinando a citação, haja vista, neste primeiro momento, haja vista a necessidade de termos a cópia do contrato para identificar quem foi o gestor que celebrou os contratos, não é? Em razão dessa impossibilidade de identificar de imediato, eu estou determinando a intimação para a busca desses esclarecimentos preliminares, admitindo a representação e o encaminhamento dos autos à Diretoria de Fiscalização Municipal. Obrigado, senhores. Encerrada a discussão, em votação, conselheiro Anselmo, como vota? Acompanho, Vossa Excelência. Conselheira Ana Raquel, como vota? Também acompanho Vossa Excelência. Aprovado. Senhores, eu trago o processo. Esse aqui é um contrato, uma fiscalização de contrato. Processo de fiscalização de instrumento contratual, processo TC 299/2003, possuindo como gestor o senhor Ítalo Suruagi do Amaral, referente à Prefeitura de Major Isidoro. Se trata de um pregão presencial do tipo menor preço, cujo objeto seria a aquisição de gêneros alimentícios destinados a suprir as necessidades dos serviços de assistência à educação e a demais secretarias municipais. O valor global do contrato era de R$ 898.988,78, com vigência prevista para 12 meses, e o contratado seria a empresa JL Lins MR,
A data da assinatura do contrato foi 21 de junho de 2011, publicado no dia 21, também no mesmo dia. Cabe ressaltar que o contrato acima veio a ser, abrem-se aspas, na terminologia utilizada pelo gestor, veio a ser cancelado e a licitação precedente anulada em razão da incompatibilidade entre as amostras apresentadas pela contratada durante o exercício, durante o certame e os produtos adjudicados, além de atraso na entrega, em quantitativos inadequados e em péssimo estado de conservação. A Diretoria de Fiscalização competente, por meio do extrato de folhas 355/357, não apontou irregularidades no ajuste e análise, salvo a ausência de prévio empenho, o que se justifica pela anulação do contrato antes da sua execução. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer de número 678/2017, da lavra do procurador Pedro Barbosa Neto, opinou pelo arquivamento dos autos em razão da anulação da licitação e rescisão do contrato, sob a justificativa de divergência entre os produtos fornecidos e as amostras apresentadas durante a licitação. Este é o relatório e, de forma bem sucinta, eu estou acompanhando o Ministério Público de Contas, verifico que não há necessidade, no nosso entendimento, de fiscalização de um procedimento administrativo que veio a ser invalidado espontaneamente pela própria administração pública, não gerou qualquer tipo de prejuízo econômico para aquela municipalidade, pois não importou em realização de despesa por parte do município de Major Isidoro. Portanto, eu estou trazendo voto pelo arquivamento deste processo de fiscalização contratual. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Eu ratifico a manifestação da segunda Procuradoria pelo arquivamento também, em vista que houve a anulação da licitação e que não houve a execução contratual. Em discussão. Excelência, essa informação da anulação ela foi dada depois de instaurado o procedimento ou o gestor comunicar espontaneamente para cá, quando ele tem aquela obrigação, tanto de enviar o que ele assinou, quanto enviar os apostilamentos, enviar aditivos e, o caso, até as eventuais rescisões, algo do tipo. Que aqui eu já pelo menos antecipo que ainda bem que tem informação dele avisando que cancelou, né? Exatamente. Quando não temos nada. O gestor encaminhou cópia do contrato do processo licitatório e, junto com essa cópia, nos encaminhou também o cancelamento, né? Que ele chama de cancelamento. Né? Que ele chama de cancelamento do processo licitatório. Um aviso de anulação por parte da comissão do senhor Alessandro Lopes Barros, perdão. Ok, excelência, também é suficiente. Obrigado. Encerrada a discussão e votação, conselheiro Anselmo Brito, como vota? Acompanho as suas razões sobre o arquivamento. Conselheira Ana Raquel, como vota? Acompanho seu voto também, senhor. Aprovado. Senhores, trago para relatar o processo TC 2237/2014, também é uma fiscalização contratual, contrato firmado pelo município de Branquinha, através de sua Secretaria Municipal de Administração e Finanças, possuindo como responsável a senhora Ana Renata da Purificação Moraes. O contrato foi precedido de um pregão presencial, pregão de número 017/2013, que teve por objeto o registro de preços para aquisição futura e eventual de material de limpeza e higiene, no valor de R$ 335.290,42,
cuja vigência se deu por 12 meses e possuiu como contratados a TJC Representações Limitada ME, a SP Comércio e Serviços Limitada, a L&Mar Comercial Limitada, Antônio Aranda da Silva ME e, por fim, a empresa Bordset Comércio Limitada. O contrato foi assinado no dia 12 de dezembro de 2013 e publicado no dia 16 de dezembro de 2013. A Diretoria de Fiscalização competente por meio do extrato de folhas 400 a 402 não apontou irregularidades no ajuste em análise, além do fato de a data de publicação estar ilegível às folhas 397. No entanto, verificou-se na versão eletrônica do Diário dos Municípios Alagoanos que o termo de homologação da ata de publicação em apreço foi publicado na edição do dia 16 de 12 de 2013 do jornal Primeira Edição. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer de número 4907/2016, da 4ª PC, da lavra do Procurador Gustavo Henrique de Albuquerque Santos, opinou em seu aspecto formal pela regularidade da contratação. Estamos trazendo voto no sentido de julgar regular e determinar a anotação da ata de registro de preço decorrente do pregão presencial 17/2013, firmado pelo município de Branquinha com as empresas já mencionadas e, por fim, em publicar a presente deliberação. É como eu estou votando, com a palavra o Ministério Público de Contas. Apenas ratifico o parecer da 4ª Procuradoria de Contas pela regularidade da contratação. Em discussão? Não havendo discussão e votação, conselheiro Anselmo, como vota? Relator. Conselheira Ana Raquel, como vota? Também acompanho Vossa Excelência. Aprovado. Decidiram por afetar. Tá. O processo. O fundamento do artigo tem um regimento interno do terceiro. Tá. Por fim, senhores, eu trago para relatar o processo de número 6107/2014, também é um processo de fiscalização contratual, contrato este firmado pelo Instituto Zumbi dos Palmares, possuindo como responsável o senhor Cristiano Robério Araújo Medeiros, tendo como procedimento legitimador o pregão eletrônico, gerou a ata de registro de preços de número 11.217/2013, com a finalidade de aquisição de sistema irradiante para transmissão de TV digital. O contrato possuía valor global de R$ 398.700, vigência por 12 meses, e possuía como contratante o Instituto Zumbi dos Palmares, IZP, e como contratada a empresa Ideal Indústria e Comércio de Antenas Limitada. O contrato foi publicado no dia 17 de janeiro de 2014 e a Diretoria de Fiscalização competente, por meio do extrato de folhas 516/518, não apontou qualquer irregularidade no ajuste em análise. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer de número 7045/2016, da 2ª Procuradoria de Contas, da lavra do Procurador Pedro Barbosa Neto, opinou em seu aspecto formal pela regularidade da contratação. Também, no mesmo sentido, estou trazendo voto pelo julgamento regular
do contrato e anotação da ata de registro de preços, SUSO mencionada, firmada entre o Instituto Zumbi dos Palmares e a empresa Ideal Indústria e Comércio de Antenas Limitada. Como eu estou votando, com a palavra o Ministério Público de Contas. Ratifico o parecer da segunda Procuradoria pela regularidade. Em discussão, encerrada a discussão, coloco em votação. Conselheira Ana Raquel, como vota? Acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Anselmo, como vota? Acompanho Vossa Excelência. Aprovado. Senhores, eu estou adiando, fazendo o registro do adiamento do processo TC 3161/2005 e da retirada de pauta do processo de número 2075/2014 e verificou-se neste último processo que havia um parecer meu no meio dos autos, razão pela qual me torna impedido para relatá-lo. Razão do exposto, minha pauta para o dia de hoje fica esgotada e eu passo a palavra ao conselheiro Alberto Pires para relatar. Senhor presidente, todos os processos que eu trago hoje para relatar, Vossa Excelência atuou neles como membro do Ministério Público. Sendo isso, eu me declaro impedido para presidir, inclusive, a sessão de julgamento e transmito a presidência ao conselheiro Anselmo Brito. Senhor relator, com a palavra. Senhor presidente, senhora conselheira, todos que nos assistem, trago do processo 14.533 de 2009. Trata-se de um processo de aposentadoria voluntária especial de magistério. E a unidade gestora é o IPREV, Instituto de Previdência do município de Maceió. E a interessada é a senhora Núbia Barbosa da Silva. É a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade. É o professor comprovado exercício exclusivo em função de magistério, atendimento aos requisitos legais e constitucionais, integralidade pelo registro. O processo foi instruído na forma regulamentar. O Ministério Público de Contas opinou pelo registro do ato ora apreciado. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o Michele Alves. Eu reitero o parecer do Ministério Público pelo registro do auto. Então, senhor presidente, como são processos mais simples, né? São diretos e há uma consonância com o parecer ministerial, eu voto no sentido de ordenar o registro da portaria de número 1709, de 28 de julho de 2009, em que concedeu a aposentadoria voluntária à senhora Núbia Barbosa da Silva, que também seja dada ciência ao Instituto de Previdência de Maceió e o retorno dos autos ao respectivo órgão. Também dar a possibilidade devida e verificar a compensação, se acaso devida. É assim como eu voto, senhor presidente, nesse processo. Em discussão e votação, senhora Ana Raquel, Acompanho o relator. também acompanho. Aprovado. Senhor presidente, trago agora dois processos relativos do FUNCONTAS, mas que pela prescrição intercorrente. Trata o primeiro processo, do processo 10.214 de 2010, da Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel, o responsável, o senhor Reginaldo José de Andrade. E, no caso do senhor Reginaldo de Andrade, ele deixou de enviar, no tempo devido, o balancete de dezembro de 2009, o balancete Fundeb de dezembro de 2009, o relatório de gestão fiscal do quarto quadrimestre de 2009,
e o relatório resumido do 6º bimestre de 2009, né, descumprindo a resolução normativa. Entretanto, o andamento do processo, ele se esbarrou na prescrição intercorrente que essa Corte tem reconhecido. E o segundo processo, no mesmo sentido, é o processo 13.261 de 2005. Desta feita, a Prefeitura Municipal de Joaquim Gomes e a responsável é a senhora Amara Cristina da Solidade. Também processo com contas, onde ela não enviou no prazo legal balancetes Fundef dos meses de março, maio e junho de 2005, balancete mensal do mês de maio de 2005, balancete do Fundo Municipal de Saúde dos meses de março, abril e maio de 2005, relatório resumido da execução orçamentária do 2º bimestre de 2005 e 3º bimestre de 2005, além do relatório de gestão fiscal do 1º quadrimestre de 2005. O Ministério Público, na época, onde ainda não existiam esse reconhecimento, essa evolução no sentido do recurso da prescrição, emitiu parecer solicitando que fosse feita a defesa, fosse dada a defesa, a possibilidade de defesa à jurisdicionada, né? Só que após isso, e o que eu estou recebendo foi na evolução da jurisprudência dessa Corte. Essa Corte tem reconhecido a prescrição intercorrente nesses casos. É como eu voto, senhor presidente. Com a palavra, o órgão ministerial. Nos dois processos, eles têm uma manifestação do Ministério Público de Contas em 2015 pedindo a citação. Então, a gente consegue extrair que nos dois processos, entre a abertura do procedimento e a citação, já tinha transcorrido mais de 5 anos. Nesse sentido, já fica clara aqui a configuração a incidência, né, da prescrição quinquenal. Em relação à prescrição intercorrente do prazo de 3 anos, não foi possível fazer essa verificação, porque não estava à vista dos autos, para verificar realmente a paralisação completa dos autos por 3 anos. Mas nos dois já é possível verificar que houve a incidência da prescrição quinquenal, estando prejudicada a atuação do tribunal no sentido de exercer a sua pretensão punitiva. Em discussão e votação. Excelência, em algum desses processos foi aplicada a sanção? Não, nenhum. Obrigado, Excelência. Como vota a conselheira Ana Raquel? Pela prescrição, senhor presidente. Com minhas ressalvas, acompanho o relator. Aprovados. Senhor presidente, eu teria mais 3 processos onde traria, inclusive, esse processo para discussão, onde é sobre a questão nuclear da interrupção da prescrição. Mas como eu pensei melhor aqui, eu discuti com alguns colegas, eu peço a Vossa Excelência que seja adiado para a próxima sessão esses 3 processos, em razão de trazer com maior densidade e maior estudo, né, para que o debate se torne mais rico e esteja mais profícuo. Trata-se dos processos 3.383 de 2013. Excelência, uma pergunta. Esses processos, o conselheiro Rodrigo continua impedindo? Todos continuam impedidos. Ok, tudo bem. Então, trata dos processos 3.383 de 2013, o segundo 3.413 de 2013, 3.403 de 2013 e o terceiro processo é o 10.188 de 2013. Peço adiamento para a próxima sessão, senhor presidente. Assim seja feito o registro em ata, por gentileza. Excelência. Sem mais processo, senhor presidente. Senhor presidente, pode a evolução da presidência. Senhores, gostaria de facultar a palavra para Vossas Excelências, quem queira fazer uso da mesma. Presidente, eu queria só deixar registrado aqui que a partir da semana que vem eu estou em férias e será necessário convocação aí para o fórum.
Desejo desde já a Vossa Excelência boas férias, que aproveite, renove as energias de Vossa Excelência. Continua a facultada a palavra. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a sessão.